Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, com meu partner Fernando Bernini, mais conhecido como Fernando de Socila também. Ferdinando Bernini. É, esse aí, esse sou eu. E a gente tá com quem hoje, cara? Já garantia sou eu, né? Pois é, meu bordão do sou eu acabou. Alguém pegou ele aí, eu vi ali. Na hora que começou a pegar, foi pego. Caio Lindão. É isso aí. E o papo de salão hoje é especial, Ferdinando. É, a gente Quem tá na nossa frente aqui? Um convidado aqui que faz parte da história do Socila e mais do que isso, né? Faz parte da história da beleza do mercado mineiro. E eu não é pouco, não. De muitos salões de beleza. De muitos salões de beleza, de muitos profissionais da beleza também. Nós estamos aqui hoje com o senhor Luciano Maciel, mais conhecido como Luciano da L'Oréal. Da L'Oréal. É o próprio. Tudo bem, gente? Boa tarde. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Fagner, Fernando e pessoal, gente. Boa tarde. Luciano, obrigado por ter aceitado esse convite. Pra gente é um privilégio imenso ter você aqui. A gente já demonstrou essa sinergia maravilhosa. Mas o que trouxe você aqui hoje é muito mais do que o Luciano da L'Oréal. É o Luciano Maciel, que é essa pessoa maravilhosa, iluminada, né, Fernando? Pois é. Que em todas as nossas conversas, cara, pode ter certeza absoluta, a sua reputação grita. Cara, é impressionante, viu? Como você tem um nome repetido e re-repetido em tudo que é ambiente de beleza, cara. Você deixou o seu nome estampado aí nos anais de Belo Horizonte, viu, cara? Parabéns. Nossa, fico muito feliz com isso, Fernando. Como dizer, é mais que um prêmio. Isso é um prêmio da Mega Sena, né? Na verdade, é mais do que o prêmio, né? Porque o prêmio uma hora acaba. E isso não, né? Isso é um legado. Não, só o seu legado e sua reputação, cara, tá aí e é bonita, viu? Conta pra gente, Luciano, quem é o Luciano Maciel? Bom, Luciano Maciel é uma pessoa simples, tímida, tô aqui hoje, mas assim, é aquela coisa que vencendo, né, esse medo, essa barreira, que amo a área da beleza, conheci a área da beleza há um tempo atrás, e na época que eu entrei foi tão engraçado, porque eu entrei na área comercial da L'Oréal. Eu ainda era um jovem, e quando eu me deparei com a primeira cota da L'Oréal, eu imaginei, puxa vida, é um número muito expressivo. Eu achava que os salões de beleza, eles funcionavam aos finais de semana, em época de festa, alguma coisa nesse sentido. Porque é o que eu via muito no interior. Que eu vim de uma cidade, vim do interior, né? Não sou daqui de BH. Qual cidade que é? Sete Lagoas, aqui. Sete Lagoas. Seven Lakes. Exato. E aí, o seguinte, eu deparei com um mundo completamente diferente. Salões que abriam segunda e funcionavam assim, em tempo integral. E aquele mundo me encantou. Justamente por uma coisa interessante e comum a todos os salões pequenos, médios, grandes do interior da capital, que é esse poder de transformação. A mulher, ela entra normalmente, né, no salão muito mais, até mesmo para uma sessão, vamos falar assim, de psicologia, do que realmente mudar um pouco do visual dela. Mas às vezes ela entra ali, mas ela na cabeça dela, na verdade, o subterfúgio é arrumar o cabelo, mas não é. A real necessidade que ela não sabe é isso. Exato. E o salão, ele tem esse poder, né? As profissionais têm o poder de transformar de dentro para fora. E quando você recebeu essa meta, como é que foi? Quando você bateu, falou, nossa, essa meta expressiva aqui, jovem, como é que eu vou resolver inexperiente, esse pepino, né? do interior. Na verdade, é o seguinte, arregaçar as mangas e seguir. E na época, a minha região era a região do norte de Minas, então conhecido pelo Vale da Fome, né? Enfim. E uma área indo até Brasília, a região noroeste do estado. Eu pegava a 040 até chegar a Unai. Então era uma região que a cota, eu achava que a cota era alta, mas perto de outros colegas que tinham regiões melhores. Região Centro-Sul, por exemplo? E eu falo assim, e mesmo colegas que trabalhavam no interior, no sul de Minas, por exemplo, que era uma região mais rica, tinha uma cota maior. Então a minha cota perto da cota deles era uma cota pequena. Mas proporcional ao seu terreno, esforço. Né? Exatamente. E assim, e aí quando eu comecei, eu, na verdade, fui substituir um vendedor que tinha deixado a desejar dentro da empresa, por isso que ele não estava lá mais. E numa das cidades que eu fui,
o cliente tinha falado, era que umas 2 da tarde eu estava indo embora para a próxima cidade, e ele perguntou se eu não ia ficar por ali para poder tomar uma cerveja, enfim, aproveitar um pouco da cidade. Eu falei que eu precisava de pegar a estrada. E aí que está o diferencial. Aí ele me perguntou, ele falou que o vendedor antigo fazia isso. Eu falei, justamente por isso que eu tenho que seguir adiante, porque eu quero ficar muito tempo na L'Oréal. E por aí eu fiquei 16 anos. Uma jornada. Uma jornada, e ao longo desses anos eu fui mudando de setor. Então, cheguei a fazer o sul de Minas, cheguei a fazer Grande BH, e o Quantos salões você viu nascendo e fechando durante esses 16 anos? Na verdade, ao longo dessa jornada, aí, uns 500 salões. Nossa! E se a gente for olhar uma média de... Vou falar só 3, né? Porque tem salão aqui em BH, que aí eu conheci 10, 11, 12 profissionais no salão. Mas tinha salão que às vezes era um só. A média de 3 dá 1.500, né, profissionais. Só cabeleireiros. Então você ficou 16 anos como uma parte comercial da L'Oréal. Da L'Oréal, E aí você atendia os salões com os produtos profissionais específicos da área da beleza mesmo ali. Não tinha nada a mais, não tinha nada além disso. Não, nada além disso. Tinha a parte de produtos de uso e produtos de revenda da L'Oréal, mas sempre salão de beleza. Como representante, né? 90%, 95% dos atendimentos eram em salões, e tinha algumas lojas que na época a gente atendia, lojas especializadas em cabeleireiros profissionais da beleza, que não dava para a L'Oréal ir direto. A gente chamava de venda direta, que eram os clientes, geralmente os melhores salões mais tradicionais, da cidade. Ali, né? Mas foi um tempo muito bom, sabe? Assim, aprendizado, experiência. Mas você falou uma coisa assim que é um fato. Todo mundo que conhece o mercado da beleza, o Fagner não conta que ele nasceu dentro do salão, né? Mas todo mundo que vem de outras áreas e entra num salão de beleza, com 10, 15 minutos já fica apaixonado. Né? Quando você vê o processo de transformação da energia da mulher, da forma que ela entra, da forma que ela sai, cara, é uma coisa que vicia a gente. É difícil sair de dentro. Cara, isso aí é uma coisa linda demais, muito maravilhosa. Eu falo que é um processo de empoderamento puro mesmo. Exatamente. É isso que acontece lá dentro, né? A mulher, ela entra de uma forma e sai muito mais forte, muito preparada, mais alto, né? Tudo. Verdade. Aí, no mercado comercial, do comercial lá do Instituto L'Oréal, você foi do Instituto não, da L'Oréal, né? De produtos profissionais da L'Oréal, você foi para Instituto L'Oréal. Sim. Isso foi em que ano? Isso foi, na verdade, vou voltar um pouco no tempo, antes da inauguração mesmo do Instituto. Eu já, dentro dos salões de beleza, embora eu era da área comercial, o que eu fazia e qual foi a minha descoberta nesse tempo? Por isso que eu tenho essa ligação também com a educação. Como a L'Oréal sempre teve o braço muito forte em educação, então, assim, a L'Oréal, ela surgiu em 1909. Se não me engano, foi a primeira coloração, foi criada pela L'Oréal, né? Pela fundadora da L'Oréal. Na verdade, o fundador, um químico chamado Eugène Schuller, ele desenvolveu a coloração. Já existia na França a coloração, só que era uma coloração que ficava por horas no cabelo, então ele tinha metais pesados, então esverdeava o cabelo, não era saudável. Então ele desenvolveu uma coloração saudável, rápida, e começou, exatamente, e começou, bom, ele sabia como aplicar, mas as cabeleireiras da época não. Então ele fabricava a coloração, mas ele visitava os salões ensinando como fazer. Em 1910 surgiu então as primeiras pessoas a fazer cursos, né, isso em Paris. Então elas iam para lá, para a L'Oréal, para fazer cursos. A gente tem até uma cena dessa da época, né? Então é muito interessante. Que legal, então virou uma cultura da L'Oréal vender e ensinar. Desenvolver, fabricar, vender e treinar. Tudo isso assim, né, numa tacada só. E é interessante porque todos os vendedores da época, e até hoje isso permanece, eles têm que entender como que tem que aplicar para ensinar justamente alguns cabeleireiros. É muito comum, principalmente, como eu mencionei, eu ia para o norte de Minas. Então, lá eram pessoas... Era você. Exatamente. O técnico era você. Eram pessoas que necessitavam muito da parte técnica. Então, muitas vezes, eu que
ajudava, fazia, explicava, aplicava junto com eles. Então, assim, a L'Oréal tinha aqui em BH, como tem até hoje, a parte de educação. Então, eu convidava aqueles profissionais para eles virem para cá para especializar. Então, eu percebi que justamente aqueles que vinham eram os que mais cresciam. Isso, então era um investimento. Exatamente. Olha que gatilho. Então, olha só, naquela busca pelo conhecimento maior do profissional que te procurava, aquele que vinha até BH e que voltava com a cabeça diferente, era que obtinha os melhores resultados. Sim. E aí entra, como diz, o segundo gatilho. Esse foi o primeiro. O primeiro eu percebi que as pessoas vinham, elas obtinham conhecimento, voltavam, aplicavam o conhecimento, tinha possibilidade de aumentar o valor do seu serviço, obviamente, faturar mais. Agregando valor, aumentando o faturamento. E aí, tinha o seguinte, como eles entregavam um serviço melhor, havia indicação de novos clientes. Então, eles cresciam de uma maneira muito maior do que aqueles que não faziam curso. Eu, por outro lado, segundo gatilho, foi o seguinte, tinha mais facilidade para vender produto. Então, aí veio a sacada. Falei, bom, se eu convidar o maior número de pessoas para fazer o curso, eu vou chegar no meu objetivo mais rápido. Que é vender mais produtos. Eu era vendedor, exatamente. Então, eu vou vender para a mesma quantidade de clientes que eu tenho, só com um valor agregado maior, e fazer com que eles também cresçam junto comigo. Eles cresciam, crescer junto. Aí é que tá. Cara, essa é uma visão muito grande. Muito inteligente e de propósito. Com foco no resultado, né? Pô, não interessa que eu... Pô, se treinamento me traz resultado... Vou focar no treinamento. Eu não vou focar na venda. Houve uma época, foi até interessante. Eu ainda não estava em BH, ou seja, eu era 100% do interior. E nessa época nós tínhamos aqui um centro técnico, que ele era um espaço alugado, um espaço que a L'Oréal tinha lá só a L'Oréal, né? Não tinha outras marcas, não era um hotel, não era algo que era o tempo todo utilizado por outras marcas, em que nós tínhamos 20 vagas. E eu lembro que eu dividia com o vendedor de Belo Horizonte. Eu tinha 10, ele tinha 10. Faltando, assim, 3 dias para finalizar, 3 dias para o curso, ele entrou em contato comigo desesperado, que ele não tinha ninguém. E aí eu enchi 20 pessoas do interior vindo para cá fazer curso. Que legal. Então, assim, isso fez com que, e aí eu vou te responder agora, quando a L'Oréal, vendo o mercado da beleza necessitando de bons profissionais formados e não achando isso no mercado, né, ela falou que teve uma ideia, vamos abrir uma escola de formação de profissionais, porque embora ela tenha educação dentro da L'Oréal, igual eu expliquei, essa educação é voltada para quem já é cliente L'Oréal. Uhum. Mas ela é uma educação voltada para profissionais já formados. Mas ela não tinha... clientes dela, inclusive. Clientes dela, né? E ela não tinha essa parte de formação e atender também o profissional que é cabeleireiro, mas não é cliente da L'Oréal ainda. Aí vem o Instituto. Né? O projeto foi inaugurado em 2010, no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro. No ano seguinte, 2011, São Paulo, comunidade própria, e aí surgiu a primeira unidade franqueada da L'Oréal em 2011 no Rio de Janeiro, na Tijuca. E aí eu fiquei interessado. Por quê? Já tinha o comercial, mas a educação já fazia parte, eu já entendia. Era uma empresa que você conhecia e respeitava. Exatamente. E o quanto a educação era importante, principalmente nisso que eu falei agora há pouco. Na questão de ajudar o profissional para poder obter mais resultado. Eu falo que o resultado financeiro, na verdade, ele é uma consequência. A partir do momento que nós, né, a gente entrega mais para o cliente, obviamente o cliente sempre sente essa reciprocidade de entregar para o dono do salão também. Você consegue perceber que você teve uma visão de profundidade muito legal à medida que você foi educando o cabeleireiro? Depois você foi formando um cabeleireiro? Sim. Na verdade, é igual eu falei, essa visão, ela não aconteceu, ela aconteceu de maneira gradativa. Gradativa e orgânica. Exatamente. Porque você foi acompanhando a evolução desses cabeleireiros. E aqueles que mais se aproximavam de você eram os cabeleireiros que tinham os melhores resultados. E depois aqueles cabeleireiros que tiveram a formação com você... são cabeleireiros que têm melhores resultados, que têm melhores serviços e têm maior valor agregado. Porque uma coisa, não desmerecendo jamais qualquer outro curso,
Mas a marca L'Oréal tem um peso muito forte. E mudou, revolucionou, eu acho, que o mercado também da beleza, né? Demais. Porque se a gente parar para pensar num passado bem recente, né, a profissão de cabeleireiro ou profissionais da área da beleza eram muito marginalizados, né? Sim. Sempre teve essa visão, né? Quem não deu certo foi parar em salão de beleza. Era uma visão lá oitentista, Exato. noventista, talvez. E a L'Oréal, ela veio numa fase, eu lembro quando eu peguei, eu não sei se você sabe, Luciano, mas eu já entrevistei muita gente no Socila, cara, muita gente. E teve uma época que a primeira turma do L'Oréal, quando estava se formando, eu entrevistei 3 meninas, que 2 tinham 3 viagens para o exterior e o ano não estava nem no mês de outubro ainda, cara. Então, quando é que a gente ia imaginar que uma escola ia ter pessoas formando como cabeleireira num nível social tão elevado? Isso não era uma coisa comum. A gente tem escolas famosas, a gente tem escolas super renomadas no Brasil, já tem há muitos anos, há décadas, mas são muito mais focadas para os cabeleireiros, né? A gente não tinha meu sonho é ser cabeleireiro, eu vou procurar uma escola, né? Então acho que o Instituto L'Oréal, ele veio e virou essa página do livro da história da beleza. E como é que foi você participar dessa virada? Eles te convidaram ou você que, opa, tô aqui? Na verdade foi a segunda opção. Opa, tô aqui. Tô fazendo alguma coisa. A L'Oréal está, na verdade, assim, na época eles estavam para montar em Salvador. Salvador era a bola da vez e de repente fizeram uma pesquisa mundial em quais as capitais do mundo inteiro a L'Oréal investiria e Belo Horizonte estava entre elas. Isso foi qual ano? Isso foi no ano de 2012. 11 para 12. E aí aí veio para cá. Luciano, olha aí uma região em Belo Horizonte para a L'Oréal abrir um instituto. E na verdade, olha só que interessante, eu tinha tido uma oferta de trabalho isso foi em 2010, para ir trabalhar no Rio de Janeiro com um projeto, chamava na época DDM, que era um projeto das 3 marcas. L'Oréal, né? A L'Oréal, fala um pouco rapidamente, a L'Oréal tem várias divisões. Eu sempre fiz parte da divisão DPP, que era a Divisão de Produtos Profissionais, cujo instituto faz parte agora. Então a divisão de produtos profissionais, ela na época tinha quais produtos? LP, L'Oréal Profissional, Redken e Kerastase. E o convite era para ir para o Rio de Janeiro atender as 3 marcas nos grandes salões. Então, assim, eu seria um executivo de contas atendendo essas grandes contas. E aí foi que eu falei que, na verdade, o meu sonho era me tornar, né, franqueado do Instituto L'Oréal. Até então não tinha, mas havia um buchicho, havia alguma coisa assim. E quando surgiu a primeira unidade em 2011 na Tijuca, eu já falei, esse é o meu sonho. Eu gosto. Oportunidade aí pra mim. Então, na época, eu mencionei. Falei, eu tenho interesse em ser franqueado. E aí as coisas mudaram e a gente, né, eu tenho um grande amigo de infância, meu sócio, o Flávio, que não é da área da beleza, mas a gente estava procurando alguma coisa para poder empreender, mesmo estando na L'Oréal. E aí eu falei com ele e nós viajamos para o Rio e de lá para cá tudo inauguramos em agosto de 2012. E você estava com quantos anos naquela época? 2013. Assinamos em 2012, inauguramos em 2013. Eu lembro que demorou um pouquinho para inaugurar, foi um processo mais complicado, né? É por causa da loja, né? Tem que seguir os padrões da L'Oréal e tudo mais. Que é linda a loja, inclusive, né? Não, é muito atual, até hoje. A pessoa entra lá, parece que é lindo. Feito por pouco tempo. Mas e como é que foi? Quantos anos de idade você estava empreendendo no ramo de franquias? Pois é. Que em 2013 era uma coisa muito inovadora ainda, não se falava tanto. Exatamente. E olha só, na verdade, assim, essa questão de empreender, Fagner, ela veio um pouco de empurrão. Meu sócio virou e falou, vambora. Me empurrou porque, assim, eu gostava de onde eu estava. Apesar de ser CLT, e para uns isso é muito bom, para outros é ruim. Você viajava muito, você visitava todo mundo, você tinha uma tranquilidade. Também, né? Sim, eu tinha tido a oportunidade, igual eu falei, de ir para o Rio. Eu não tinha aceitado, pensando justamente no Instituto, mas assim, uma coisa é pensar e a outra é executar. É agir. Né? Então, na época, eu tinha 38 anos, quando essa oportunidade ela veio. E aí o seguinte, eu falo que começou aos 38, né? Amadurecer essa ideia mesmo, né? E inaugurou e nós estamos para, né? Vai fazer agora em agosto, 10 anos de
Caramba, como passa rápido. E é pouco ainda, né? Se você for analisar bem, né? É tanto tempo, mas quando você fala 10 anos, você equipara com uma criança de 10 anos, você vê o quanto jovem ainda é e o tanto de caminho que tem pela frente. E conta pra mim, onde que fica localizado o Instituto, o que você comercializa, o que você oferece lá para os clientes? Sim, o Instituto L'Oréal fica localizado, né, na Rua Bernardo Guimarães, no Lourdes. Esquina com? Lá, ele na verdade é esquina com São Paulo com a Avenida Alves Cabral. Né? Um ponto, eu falo que é o Lourdes divisa com o centro. É um local de fácil localização, né? E um lugar muito amplo, né? Uma loja grande, onde tem embaixo, são 35 cadeiras de cabeleireiro, com 9 lavatórios, um espaço total de 360 metros, e a parte superior, onde ficam as salas de aula. São 4 salas de aula, com capacidade de 20 alunos cada sala, que ela transforma num grande auditório para 80 pessoas. Então, assim, a gente recebe profissionais renomados. Recebi mês passado o artista L'Oréal, que ele foi mostrar justamente, né, toda essa parte de novidades e mechas, né, serviços mais procurados aí. E, assim, foi o Bruno Oliver, que é um artista L'Oréal. E nós já recebemos também embaixadores da L'Oréal, profissionais daqui de Belo Horizonte que foram palestrar. Você já esteve lá, né, Fagner? Eu fiz um treinamento lá daquele salão Emotion, que foi sensacional demais. Sim. Muito atual, por exemplo. Esse treinamento deve ter tido mais uns 4 anos atrás. E se a gente pegar aquela apostila até hoje, ela é muito aplicável, é impressionante. O nível de preparo que a L'Oréal tá para o mercado. E o interessante que eu vejo na L'Oréal, gente, é o seguinte: de 4 em 4, eu costumo brincar, falei, gente, não é Copa do Mundo não, mas de 4 em 4 anos a L'Oréal sempre atualiza os cursos. Então ela atualiza a equipe de educadores, normalmente vai para o Rio, que é a sede da L'Oréal, ou São Paulo, para poder atualizar e receber essas novas informações para justamente passar isso adiante. Eu acho que o sucesso do Instituto L'Oréal, assim como a L'Oréal Produtos, está muito em cima disso. Sempre atualizar, ouvir o que o mercado precisa, ouvir o que o cliente quer e em cima daquilo trabalhar, no meu caso, né, que é educação, trabalhar os cursos. Qual a linguagem, qual é a entrega que vai fazer. O material didático é muito interessante também, muito importante. E como a L'Oréal está presente em mais de 150 países do mundo, ela tem essa capacidade de pegar o que existe melhor em cada região. E com certeza absoluta, é o que o Fernando falou. Antes do Instituto L'Oréal, a gente, Fagner falou agora há pouco, 10 anos ainda é muito pouco, né, perto do universo, quando se fala... 1909? Né, exatamente, de uma L'Oréal que tem aí, mais de 110 anos de história, a gente fala em 10 anos é muito pouco. É 10% de uma história. Exatamente. E assim, por que caminha o sucesso do Instituto? Ele é grande. Porque assim, ele tem que ser maior em proporção que as pessoas tomam um conhecimento do que é o Instituto L'Oréal, mas as pessoas quando vão, elas voltam com a certeza que elas fizeram o melhor curso, que elas tiveram a melhor experiência. Tá, mas e como é que funciona essa jornada desse profissional? Não vou nem falar aluno, não. Porque o cara que não conhece nada, ele pode ingressar lá. Mas você tem as duas vertentes. Você tem para a pessoa que vai se tornar aluno e tem para o profissional. Como é que funciona essa jornada? Hoje ele entra no site, entra no Instagram, vai lá e faz o cadastro. Como é que funciona? Tá, 80% das pessoas que normalmente chegam lá é porque hoje o Instagram é muito forte, as redes sociais, né? Ela faz tem muito peso, né? Pesquisa no Google, aparece o Instituto L'Oréal. Obviamente também a gente tem uma força muito grande também nas indicações. Tem muito. Eu acho que a pessoa já pensa assim, eu vou fazer um curso, aonde que eu vou? Se pede referência, eu acho que as 3, talvez a primeira seja Instituto L'Oréal. Sim, eu fico feliz, Fernando, porque, por exemplo, né, tem essas duas vertentes. Primeiro, vamos falar de quem está entrando no mercado da beleza. Né? É aquele profissional que antigamente, vocês acabaram de mencionar, era um profissional marginalizado no passado, e hoje não. Hoje ele procura, porque ele sabe que a área da beleza é uma área promissora. E que vai realizar ela, né? Exatamente. A gente tem a história da Larissa mesmo, a minha ex-esposa, que se encontrou como profissional da beleza, começando pelo Instituto da L'Oréal. Sim. E fascinada, foi aluna de vocês lá, inclusive, né? Eu fico feliz porque, por exemplo, uma das coisas que a gente estava falando de realização, tem uma profissional que formou no Instituto L'Oréal
que ela trabalhou, ela era bancária. Então é o seguinte, na sala de aula eu brincava, eu falava assim, por melhor que seja o profissional, e eu usava como exemplo, a gente vai pagar uma conta, por exemplo, vai ao banco, por melhor que seja o profissional, a gente não agradece, a gente não viaja e volta e traz uma lembrança, um mimo, porque aquela pessoa nos atendeu muito bem, coisa que no salão acontece. Salão de beleza é o seguinte... Você não vai se fidelizar com o caixa do banco, né? Exatamente. Eu dei um exemplo, ela, mas assim, tem outros profissionais inúmeros que são prestadores de serviço, excelentes no que fazem, mas a gente não tem esse vínculo. Exato. E o cabeleireiro, a maquiadora, a manicure, a esteticista, o pessoal da área da beleza de uma maneira geral, casamento. Eles têm uma coisa que é inacreditável. Eu falo que essa área deveria ser estudada pela neurociência. Sério? Tem mesmo. Porque assim, esse poder de fidelização, ele não acontece em outra área. Eu acho que é aí que vem a beleza mesmo. A palavra, por isso que é a área da beleza. É a beleza da profissão. É esse encantamento. Vou te dar uma dica, você vai usar isso aí muito nas suas apresentações. Existe o processo de fidelização. É quando a pessoa gosta do lugar. Um exemplo, a marca. Eu vou na Socila, eu compro L'Oréal, eu vou no L'Oréal ou na L'Oréal. Esse é o processo de fidelização. Sim. Agora, o processo de familiarização é quando eu vou na L'Oréal para ser atendido pelo Luciano Maciel. É você, através dos seus atributos, daquilo que você faz com a sua pessoalidade, que torna o suprassumo da fidelização. Fidelização é quando eu gosto daquele lugar. Mas quando só existe aquele lugar para mim como referência, ele passa um ponto a mais. Então, o nível acima de fidelização se chama familiarização. Falar de 10 anos de sucesso do Instituto L'Oréal através do educacional é fácil, Luciano. Mas entender que existe uma pessoa com um grupo de pessoas ali dentro organizadas e que faz o sucesso acontecer, esse é o grande desafio. 10 anos do seu empenho, da sua dedicação lá, desse afinco para que as coisas aconteçam. Porque no meio disso tudo teve uma pandemia ainda, né? Essa. Não, e é romantizar demais achar que qualquer ramo de trabalho, de atividade ou empresarial é fácil, não existe. Pô, a gente conhece o Luciano há tanto tempo. Pô, cara, quantos desafios já não teve nesse período todo, né? Então, assim, desafios são diários. Né? Claro que a marca do Instituto L'Oréal é uma marca muito forte, ela traz ajuda um peso demais, muito grande. Mas se não for a gestão e a responsabilidade? Dentro... Pô, e o cara super ativo, né? Eu já vi o Luciano fazendo feijoada 4 horas da manhã. Então, assim, é um cara que tá correndo, pô. O cara tá ali todos os dias batalhando, suando pro negócio acontecer, né? Nesse período todo, Luciano, qual foi o maior desafio que você teve? Eu acho que a pandemia não conta, né? Fora a pandemia. Fora a pandemia, eu acho que assim, ainda é até hoje, por incrível que pareça, o Instituto L'Oréal, ele carrega o nome L'Oréal, né? Mas as pessoas, principalmente no início, elas não entendiam muito bem, chegavam no Instituto L'Oréal querendo comprar produto. Então, via L'Oréal, aqui eu vou comprar produto. Então, assim, é mostrar que o Instituto L'Oréal, ele é um centro de educação. É uma escola. É uma escola. Você carrega esse peso da L'Oréal, mas junto essa responsabilidade de provar que vocês são um instituto e não a L'Oréal, né? Sim. E aí, assim, isso principalmente, obviamente, no início, foi muito forte. Agora, com 10 anos, tendo formado, especializado, aqui em BH, mais de 2.500 profissionais... Cara, eu ia perguntar isso, 2.500 profissionais. 2.500, é muita gente. Eu, assim, se a gente olhar, nós tivemos aí quase, vou falar, de 2 anos, quase praticamente parados, né? Foi. A gente ainda está no meio de uma pandemia, mas agora, né, abrindo, né, tudo certinho, mas assim... Poderíamos ter formado mais pessoas, mas assim, o mais importante que eu vejo aí é saber que essas 2.500 pessoas foram muito bem informadas. É o que você deu como exemplo a Larissa, sua esposa. Fico feliz em saber que muitas pessoas, às vezes, entram muito porque aquela coisa de... tem 2 gatilhos aí. A infância... porque quando eu era pequena eu gostava de maquiar minha amiga ou cortar o cabelo, aquela coisa assim. Então é um desejo de voltar no tempo, um desejo de voltar sabendo que é uma profissão interessante. E quando eu falo interessante, não é só... Porque a pessoa pensa que é no sentido financeiro. O financeiro se torna a partir do momento que eu mencionei atrás, que a pessoa entrega um serviço. Quando ela entrega bem...
e cada vez ela preocupa em crescer e aprofundar e em fazer novos cursos e entregar melhor para cliente, ela vai crescendo. É um bom profissional, né? Exato. Aquele que é evolutivo dentro da área de atuação dele, né? Isso aí independe, né? A gente vê várias áreas que a pessoa chega, congela e acha que só precisava de fazer um curso, né? Exatamente. Tinha muito isso. Eu via alguns profissionais que eu falava, a L'Oréal, não a L'Oréal, na época a L'Oréal no Instituto, né? Vai ter um curso, e a cabeleireira respondia assim, tem 30 anos que eu sou profissional. Mas isso 30 anos que eu sou profissional, eu não preciso disso mais não. Aí eu olhava os serviços, olhava o salão, parou no tempo, eu olhava, eu pensava, não podia falar, mas eu pensava assim, tem 30 anos que não parou. Tá perdendo o seu tempo. Perdendo tempo, né? E ali, literalmente, tinha parado. Coisas que não utilizava, até de equipamentos estavam ali, quadros, pôsteres na parede visuais, né? Então, assim, e quem estava fazendo curso, deslanchando, aumentando, ampliando. Ô Lu, toda vez que o papo de salão é muito bom, ele acaba rápido demais. Mas de novo? Não, esse relógio tá adiantando, não pode. Não é possível. E a gente vai ter que marcar depois uma nova rodada pra gente escutar os perrengues de dentro, pra gente fazer os bastidores, que é muito legal. Você vai fazer a gentileza pra gente, você vai olhar pra aquela câmera, vai fazer um convite pra todos os parceiros, as pessoas, os clientes, todo mundo que queira conhecer o Instituto L'Oréal, explica onde fica, como é que funciona, como é que é essa parte de ensino educacional lá para as pessoas, e depois o Fernando tem 2 desafios para você. Ok. Pessoal, família Socila, eu estou aguardando por todos vocês, terei um imenso prazer em receber vocês. Inclusive, vou marcar, o Fagner vai estar passando para vocês aí uma data certa que eu quero receber a família Socila lá, uma segunda-feira, que eu sei que é o dia que o profissional tem disponibilidade para poder fazer um curso, aprimorar, e aí eu vou recebê-los com um café maravilhoso para mostrar toda a estrutura e quais são os nossos cursos. O endereço fica na Rua Bernardo Guimarães, número 1919, Lourdes. E igual eu falei, divisa com o centro, está muito fácil acesso. A gente vai encontrar essa data. E, enfim, e lá vocês terão a oportunidade de conhecer. Eu agradeço a todos vocês, né? Acho que ainda tem mais coisas aqui, né? Só o convite. Paramos na primeira vírgula. Mas quem que é, assim, só para contextualizar para quem está assistindo em casa, ou onde tiver, né? Acho que a gente fica preso com essa coisa de assistir que tem que ser em casa, né? Quem que é a cliente ou o cliente do Instituto L'Oréal? Quem que deve procurar vocês? Quem é o público-alvo do Instituto L'Oréal? Tá. Na verdade, o público-alvo do Instituto L'Oréal são todas as pessoas que já estão na área, né, da beleza, e elas... Seja cabeleireira... no meu caso, cabeleireiro e maquiador, por enquanto. A gente atinge esses 2 profissionais. E pessoas que desejam ingressar para a área, que é uma área, igual eu mencionei, nós mencionamos, muito promissora e muito apaixonante. Eu falo que na minha jornada de L'Oréal, eu me apaixonei pela área, mesmo de verdade, pela entrega que os profissionais fazem, porque são muitas horas, né? Eu falo assim, a manicure muitas horas sentado, o cabeleireiro muitas horas em pé. E assim, todos entregando com muita alegria, com muita, disposição. Aproveita, faz o convite para essas 2 pessoas, tanto aquela pessoa que é um entusiasta que quer aprender, e para os profissionais da área da beleza que tem interesse de aprimorar. Sim. Então assim, para você que é profissional, nós vamos marcar esse café. Para você que quer entrar para a área da beleza, vocês podem fazer o seguinte, né? O Instagram é a grande ferramenta, né? O nosso é @Instituto L'Oréal Belo Horizonte, e na busca no Google, né, também vai aparecer um instituto. Pode ser também, né, vamos falar assim, o menos utilizado hoje é o telefone, mas as pessoas ainda utilizam algumas, é o 31 3335 0903, ou, né, não sei se vai aparecer, se vai ter embaixo alguma coisa assim, o 31 98528 7644. Esse é o WhatsApp seus. É o WhatsApp. Então vamos ao nosso desafio agora. Entendemos. Então o cliente da L'Oréal é tanto quem está no mercado, já está no mercado da beleza, mas quem também quer penetrar nesse mercado maravilhoso. Exato. Que a gente tem aí, né? Então chegamos no final, Lu. Agora
Desculpa pela intimidade do Lu. Luciano, né? Maciel. Como é que não chama de Lu? Que é nosso desafio, então. Você contar pra gente uma frase clichê, uma frase que marcou sua vida, que de repente você acha que pode funcionar pra alguém, e uma música pra gente colocar na nossa playlist. Puxa vida, uma frase. Eu acho assim, eu vou usar o que acho que me moveu ao longo desses anos, não só dentro da L'Oréal, no mercado que eu vim antes, né? Mas o mercado da beleza, ele me acompanha há muitos anos. Ninguém faz nada sozinho, Fernando. Eu acho que assim, a partir do momento que a gente está numa jornada, seja uma jornada profissional, uma jornada familiar, a gente tem mais sucesso quando a gente dá as mãos. E dá as mãos para o parceiro certo. Né, igual eu mencionei. Né, o parceiro certo na vida profissional, ele vai impulsionar a carreira das pessoas e a família também. Acho que a gente está falando da família Socila, né, uma grande família. Vocês têm uma franquia e um poder de penetração, de amizade com o franqueado que ultrapassa a questão do ser uma coisa comercial. Isso ficou muito forte, principalmente na pandemia. Isso mostrou a força dessa dar as mãos. Sabe? Eu acho que é isso. E agora a música. A música, meu Deus. Nós vamos descobrir agora do que o Luciano gosta. Eu olhando pro Luciano, não consigo imaginar o estilo musical dele. Tô curioso. Bom, eu sou do início dos anos 70, né? Então eu passei pelo rock. Vai vir Black Sabbath aí. Não, assim... É um nacional, você vai ver. É um nacional antigo. Um nacional dos anos 70? Não, mais pra frente um pouco. 80 ou 90. Que mostra, assim, eu acho que a gente vive num país fantástico. Aqui Brasil é incrível. A riqueza. A gente tem vários Brasis no único país, né? No único Brasil. E aí eu acho que país é este. Que país é este? Muito bom, hein? Que assim, a gente... Acho que poderíamos estar melhores do que estamos, né? Então, assim, eu acredito nessa nação. Eu acredito que a gente tem aí um grande país e eu quero ver o Brasil ainda no topo. Todos nós, Luciano, o Brasil é um país incrível de recursos e de pessoas também, né? Então, por que nós não somos um país no topo no mundo das coisas boas, né? Nós somos jovens ainda, 500 anos é muito pouco. Mas não vamos falar sobre isso, não, que isso... Também exatamente. Entra na polêmica, entra na... Muito obrigado, cara. Você é um cara sensacional. Eu tenho certeza que quem estiver assistindo vai querer escutar muito mais, porque, cara, é incrível, Luciano, né? A gente vai ter que marcar mais um bate-papo. Muito obrigado, viu, senhor Luciano? Agradeço. Obrigado, Luciano. Volto sempre, tá bom? Obrigado. Parte 2, então, né? Teremos tá marcado já, teremos. Pessoal, esse foi o Papo de Salão especial com o Luciano Maciel, essa figuraça aqui especial. Espero que vocês recebam esse programa com muito carinho. Um abraço a todos. Valeu! Nossa, tô dizendo, o cara é muito